Começou agora há pouco a segunda sessão plenária, entendendo o momento econômico, perspectivas de futuro e grandes desafios. Aqui comigo está o PhD em Economia, Eduardo Gianetti. Eduardo, que movimento da economia mais impacta a Previdência Complementar? A Previdência Complementar está ligada ao desempenho macroeconômico do país. Não dá para isolar um único movimento e dizer que ele é o mais relevante. O importante é saber que o retorno das aplicações da Previdência, dos fundos de pensão, está muito ligado ao desempenho da economia, ao ambiente macroeconômico dentro do qual os mercados que vão gerar os retornos estão operando. Então tem que monitorar fatores como crescimento, como inflação, como juros, como câmbio. Todas as variáveis relevantes da macroeconomia são muito importantes para que a gestão dos fundos de pensão possa gerar o retorno no tempo adequado, de modo a cumprir as obrigações. O que você tem a dizer sobre o mercado internacional? Investir lá fora pode ser uma solução para o crescimento da Previdência Complementar? A economia mundial é um sistema de vasos comunicantes. Os países não são isolados, eles estão todos funcionando dentro de um mesmo ambiente global. A economia mundial hoje está numa fase de transição. O pior momento da crise iniciada em 2008 passou, os Estados Unidos está se recuperando, os mercados emergentes, especialmente a China, estão desacelerando. E uma novidade importante para o setor dos fundos de pensão é a possibilidade de participar de forma mais ativa dos movimentos da economia internacional. Eu acho que é muito bem-vinda a opção para os fundos de pensão de poder aplicar uma parte da sua carteira em mercados externos ao Brasil, de modo a diversificar, isso distribui melhor o risco, e de modo a ter uma carteira mais representativa do que é o comércio internacional e do que são as finanças internacionais. Eu acho que é muito bem-vindo esse movimento. É lógico que ele tem que ser feito paulatinamente, não é uma coisa da noite para o dia. Eu não diria que ele é a solução, mas ele é parte de um processo de amadurecimento do Brasil e de um uso mais inteligente dos nossos recursos. A única preocupação do gestor é o crescimento do patrimônio de investimentos ou não? O crescimento é uma das preocupações, mas não é a única. Ele precisa avaliar o risco, ele precisa avaliar os prazos, a maturação, o perfil temporal desse crescimento é muito importante. Ele tem que levar uma série de fatores em consideração para conseguir. O importante é que ele consiga honrar os compromissos atuariais que ele assume quando recebe os recursos que vão ficar sob sua gestão. Honrar esses compromissos é que é o fundamental. A obrigação primeira do gestor é chegar ao final do processo com uma gestão que permita a ele cumprir aquilo que ele se comprometeu. Evidente que tem algumas variáveis que estão fora do controle dele e que podem, em algum momento, não permitir, por melhor que fosse a gestão, chegar ao final do processo de modo a cumprir o que foi combinado, o que foi contratado. Mas ele tem que se esforçar e se empenhar ao máximo para que os recursos sob sua gestão, pelo menos, entreguem aquilo que foi prometido. Eduardo, com o aumento da expectativa de vida, a questão da proteção previdenciária pode ser foco da gestão? O aumento da expectativa de vida ao nascer é provavelmente a mais importante mudança na vida humana em muito tempo. A expectativa de vida ao nascer no mundo aumentou mais nos últimos 40 anos do que nos 4.000 anos anteriores. Isso traz uma série de implicações. Nós precisamos trabalhar agora com horizontes de poupança e de aposentadoria muito maiores do que era o caso nas gerações passadas. Isso traz um desafio adicional para quem tem como responsabilidade profissional a gestão dos recursos previdenciários. Os fundos de pensão têm que estar preparados para essa nova realidade e têm que assumir compromissos compatíveis com esse horizonte muito estendido de sobrevida após o fim da vida laboral. Num mundo em que as taxas de retorno são mais baixas, em que você vive mais, a mensagem principal é que tem que começar a poupar cedo. Quanto mais cedo começar, melhor. O efeito cumulativo de antecipar em alguns anos o início desse processo de formação de poupança previdenciária é tremendo, porque ele vai se compondo ao longo do tempo.
Então, a sociedade brasileira ainda vai ter que acordar para a importância. Não aconteceu ainda, mas nós vamos ter que nos dar conta de que com esse horizonte de vida expandida e com taxas de retorno inferiores ao que vinham sendo no passado, nós vamos ter que fazer um esforço maior de formação de poupança previdenciária. Obrigada pelas informações. Muito obrigado. TV Abrap no 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.